Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do E Aqui, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos explorar o impacto da tecnologia, cultura e consumo na construção de identidade das marcas. Hello! Eu sou Andréa Mello, especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e fotografia. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, preciso falar, ele é meu amigo, tá? Então, olha, coraçãozinho. Tô muito animada pro bate-papo. Apresentando agora formalmente nosso convidado de hoje, ele é doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Ele já foi professor da FAAP, da SPM e hoje leciona na USP disciplinas na área de publicidade, branding, consumo e semiótica. Ele atuou no mercado na área de marketing e branding de grandes empresas como a Vivo Telefônica, Accor e Amil. Hoje ele é pesquisador e sócio fundador da Casa Semio, uma consultoria de pesquisa de mercado que atua com projetos de semiótica, marca e tendências de consumo. Silvio Sato, seja bem-vindo ao E Aqui Podcast. É um prazer receber você. Muito obrigado, é um prazer. O prazer é todo meu. E parabéns pelo podcast, eu sempre acompanho os episódios, acho fantástica essa iniciativa de vocês. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigada. Antes da gente mergulhar no universo da inteligência artificial, queria pedir para você explicar um conceito que com certeza vai tangenciar aqui nossas discussões e que muitas pessoas não estão familiarizadas, que é explicar o que é semiótica, até para desmistificar para algumas pessoas, né, alunos que não gostam dessa palavra. E qual que é a importância da semiótica no universo da comunicação e das marcas? Perfeito, Andréa. Semiótica é uma ciência que traz essa ideia de estudar os signos, e principalmente os significados que estão por trás dos signos e como esses processos ocorrem. Então a gente está falando de uma ciência que estuda a linguagem, mas não a linguagem no sentido só verbal em relação ao idioma, mas a linguagem no sentido mais amplo, entendendo que a gente tem uma série de sistemas de significação que a gente utiliza no dia a dia. Então a gente tem uma linguagem no sistema de trânsito, por exemplo, uma linguagem na partitura musical e por aí vai. Sobre a segunda parte, né, o que a semiótica tem a ver com branding ou com marca, acredito que justamente a partir do momento em que também a gente entende marca como também um conjunto aí de associações e de significados que são criados e compartilhados aí entre empresas, marcas e os consumidores ou os diferentes públicos, a semiótica entra justamente nessa ideia desse conjunto de significados e como fazer esse gerenciamento de significados. Eu gosto muito de pensar em marca e principalmente na gestão da marca, que é o branding, em 3 dimensões. A ideia de uma dimensão da marca que é semiótica, ou seja, formada por uma série de signos que vão transmitir determinados significados, e isso certamente é uma área em grande efervescência atualmente. A gente tem uma dimensão relacional, no sentido da marca tentando se relacionar com um público cada vez mais amplo hoje em dia. E por último, uma dimensão que eu acho que é fundamental, que é a dimensão evolutiva. Ou seja, a ideia de que a marca sempre precisa evoluir ao longo do tempo. E como essa evolução ela é desafiadora, principalmente quando a gente pensa num dos principais conceitos de branding, que é a identidade de marca. Ou seja, identidade que é aquilo que torna algo único, singular e que é perene ao longo do tempo, algo que é identitário, assim como cada um de nós temos características que realmente são peculiares e que nos acompanham ao longo do tempo. Entretanto, no caso de uma marca, a gente tem uma identidade que precisa evoluir, né? Nos seus signos, nas suas relações, nos seus valores. Então, eu acho que essa combinação entre semiótica, relacionamentos públicos e evolução está no centro do que a gente pode chamar de branding ou da gestão de uma marca. Eu vou te pedir para aprofundar um pouquinho e trazer exemplos desse layer semiótico, que muitas vezes quando a gente fala de marca, tem pessoas que conectam apenas com o símbolo que identifica aquela marca, né? Com aquele design, com logotipo, enfim. Então, se você puder trazer outras camadas, né? Outras simbologias que são importantes de serem exploradas e que fazem parte desse universo semiótico da marca, queira a marca tenha pensado naquilo de forma estratégica ou não.
Perfeito. André, acho que é natural essa primeira associação, quando a gente pensa em semiótica, com o logotipo ou mesmo com o símbolo gráfico, porque, de fato, a aplicação da semiótica para os estudos de marca, principalmente em pesquisas de marca, pesquisas para análises de expressividades, ela começa justamente por esse núcleo central, digamos, da identidade, essa identidade nuclear de uma marca, que é composta pelo nome, pelo logotipo, pelo símbolo, pela paleta de cores. Então, essa é uma primeira dimensão de aplicação imediata da semiótica e, sem dúvida, elementos que são fundamentais para uma marca, já que encapsulam uma quantidade de significados que é gigantesca. Entretanto, ao longo do tempo, a gente percebe que a semiótica passa a ser utilizada para outras expressividades, até porque a quantidade de expressividades marcárias está constantemente evoluindo, inclusive em linha com a tecnologia, não é? Ou seja, a gente tem cada vez mais ambientes de marca, a gente tem cada vez mais elementos que falam em nome da marca, a gente tem cada vez mais sensorialidades também. Então, essa dimensão visual ou verbal, que é tão evidente, ela vai sendo vão sendo acrescidas outras camadas aí, né? Ou seja, a gente está falando de identidades que são expressividades olfativas, expressividades táteis, gustativas, além de todo o universo digital de expressividades também, quando a gente fala da voz de uma marca, né, da persona de uma marca. A gente está falando de outras expressões que também podem ser analisadas do ponto de vista da semiótica também. Até porque, do ponto de vista da semiótica, tudo é signo. O universo é formado por signos. E do ponto de vista da marca também, tudo comunica, tudo traz algum tipo de significado, né? Ou seja, a sua precificação traz muito significado. Né? Sua presença num determinado ponto de venda ou não traz uma série de significados. Seu apoio ou não a uma causa traz uma série de significados também. Né? Então, o signo ele está presente em tudo que a gente faz. E no caso de uma marca também. Cada vez mais, sem dúvida. Hoje, né, a gente tem a questão dos eventos, né, o brand experience, né, quer dizer, é a marca vivenciando e relacionando, né, com o público direto, né? Exato, exatamente. E muitas vezes em situações que podem ser muito mais significativas, né, Mal? Isso eu acho que também é diferente, ou seja, a ideia também inicial da semiótica da marca e da aplicação em pesquisas de mercado estava muito associada também a situações de mercado. Eu acho que isso é uma coisa que também mudou muito ao longo do tempo, sim, que tem até a ver com essa ideia da dimensão relacional. A marca se relaciona, lógico, com os consumidores, com os shoppers, no ponto de venda, tá tudo certo, a gente precisa continuar muito atento a isso, mas a amplitude é muito maior, né? Como você falou, em eventos, por exemplo, em outras situações, em momentos em que, de fato, não é a situação de consumo no sentido transacional. A gente está falando de outras possibilidades de experiências e conexões que fazem com que essa dimensão cígnica, as diferentes potencialidades de uma marca passem a ser utilizadas, coisas que, com certeza, lá atrás, quando as marcas surgiram, nem passava pela cabeça dos gestores de marca. Né? Exato, quer dizer, e aí a gente vê cada vez mais a importância da semiótica dentro desse contexto geral, né? Hoje é uma coisa que não se pode mais descartar esse tipo de coisa, né? Sem dúvida. E também uma coisa que eu acho que é importante é pensar também em como essa ideia das causas ou de outras ideias não associadas diretamente ao produto, elas passam a ter muito mais importância. Né? Ou seja, outros valores, outras possibilidades de vínculo que dialogam muito mais com uma dimensão menos comercial, transacional, e mais, muitas vezes mais em relação à sociedade, aspectos de cidadania, mostrando uma outra faceta da marca. Eu costumo comentar que nessas 3 dimensões que eu falei anteriormente, né, a dimensão semiótica, a gente está falando dessa ideia dos signos, e tem uma dimensão muito da marca artista, no sentido de ser ou curadora ou propor novos signos para a sociedade. Na dimensão relacional, além dessa ideia de se relacionar com vários públicos, eu acho que a marca traz uma ideia da marca mídia, da marca que de alguma maneira propõe também novos meios de comunicação. E por último, nessa dimensão evolutiva,
Para mim, o que vem mais forte é essa ideia da marca cidadã. Essa marca que percebe que as relações de consumo passam cada vez mais a serem entendidas como uma prática também de cidadania, no sentido de que a transação comercial, o fato de você comprar ou não de uma empresa, traz muito poder para ela. Né, para essa empresa, por exemplo, e também para o consumidor ou para grupos de consumidores. Perfeito. Então a gente tem uma dimensão política, no sentido de poder, que passa a ser muito mais explorado hoje em dia. Não é à toa que a gente tem tantos casos de boicotes às marcas, Exato. Cancelamentos de marcas. Né? Isso claramente é algo que tem a ver com o espírito do nosso tempo. Né? A partir do momento que as pessoas começam a perceber, puxa, comprar não é uma coisa, consumir não é uma coisa tão frívola ou tão... Né, sem profundidade, sem importância, não. Né? Consumir tem a ver com outras temáticas muito importantes também. Tanto é que a gente vê, né, são questões que transcendem a questão do produto em si, né? Dizer, poxa, é o exemplo como você acabou de dar aqui. A questão do cancelamento, muitas das vezes ele está cancelando aquela marca, seja por um posicionamento, por um questionamento, né, ou pela falta de... Hoje, os consumidores, eles esperam muito além do que simplesmente o produto ou um serviço, né? Exato. Eu costumo dizer que quando você compra uma marca, você compra um mundo inteiro. Você não está comprando só aquele produto, só aquilo que está dentro da garrafinha, né, o líquido preto, gaseificado, docinho que a gente acha gostoso. Não, você está comprando uma empresa, você está comprando valores, práticas, programas, né, comitês, coisas que a empresa faz ou deixa de fazer. Então, certamente, a gente tem uma situação muito mais complexa quando a gente deixa de falar sobre produtos e passa a falar sobre marcas, que a marca é uma entidade que pode ser muito mais complexa do que um produto, como você comentou. Tem um ponto, Silvio, que eu estava bem ansiosa para trazer você para cá para o podcast, e aí quis também abrir esse bate-papo, né, trazendo esse olhar sobre a semiótica, como que a semiótica pode contribuir para como a gente enxerga a vida, porque para mim é quase como colocar uma lente, né, assim, colocar um filtro. A gente vive hoje um momento em que a gente é tão pressionado por agilidade, por responder, por fazer, né, o fazer ele é tão premente que a gente não tem muito tempo de refletir sobre nada. E acho que a semiótica obriga a gente a parar para refletir a respeito do significado que está por trás de cada elemento, mas também de cada ação. E é isso tanto para as marcas quanto para nós pessoas. Porque é isso, tudo significa. Então, minha ação em relação a esse contexto que eu estou hoje diz muito sobre mim, tenha eu refletido sobre isso ou não. Né? Seja isso consciente ou não. Então, acho que para quem estiver ouvindo a gente, é muito um convite para todo mundo parar um pouco, sair do piloto automático e refletir sobre esse momento atual que nós estamos vivendo com uma tecnologia tão disruptiva como a inteligência artificial. Perfeito. O que você comentou, André, me lembra muito, né, a minha filiação teórica em relação, você sabe, né, em relação à semiótica, é a semiótica persiana, e o Peirce, ele foi nossa, vou falar sobre Peirce como se eu fosse o grande especialista. Na verdade, né, eu sou um estudioso e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe como tem coisas para serem estudadas, e especificamente em semiótica, nossa, a gente tem monstros sagrados aí, pessoas que são super especialistas, mas o que eu queria comentar com você, né, muito modestamente, concordo plenamente com você, e o meu contato inicial com a semiótica foi de uma forma muito prática mesmo. Foi trabalhando em empresas em que eu tive contato com os princípios da semiótica persiana e falei, nossa, aí tem uma coisa muito boa para mim. Né? Eu sempre trabalhei, como o André comentou, com planejamento, com branding, planejamento de comunicação. E eu pensei, puxa, isso pode ser um roteiro muito interessante para justamente conseguir analisar com mais profundidade peças publicitárias, alterações em marca. E isso que você comentou, um primeiro princípio, né, da semiótica persiana, como você sabe, é a ideia da contemplação, quando a gente pensa na primeira idade, né, pensando nas tríades do Peirce. Então, tem uma ideia de contemplação, ou seja, de você de alguma maneira conseguir enxergar o signo, né, apreciar aquele signo e pensar nas diferentes relações, desde a relação icônica, né, passando pela secundidade, chegando na terceira idade, que é um processo que muitas vezes, justamente por causa da correria, ainda mais no cotidiano das empresas, você acaba descartando. Então, é muito perigoso essa análise apressada e muito em torno do seu umbigo, que é muito normal. Você está lá no escritório, você precisa tomar uma decisão
e de repente é aquilo que você consegue fazer naquele momento, sem necessariamente enxergar, né, conseguir levar em consideração uma série de outras potencialidades de significado. Porque uma coisa interessante do signo é que ele é polissêmico, ou seja, o signo é aberto, tem uma potencialidade de significados que podem ou não ser explorados por uma campanha publicitária. Mas certamente você tem que estar ciente dos riscos que você vai correr ao optar por um caminho, né, por um caminho criativo, né, você tem 500 possibilidades, 500 peças para escolher, ou seja, qual é o caminho que você vai escolher e o que você não vai escolher. Até porque o processo de significação não termina em você que está, né, tá no polo emissor, digamos, né? Ou seja, aquilo vai ter um intérprete, vai ter um interpretante, vai ter uma possibilidade de interpretação que pode ser absolutamente diferente daquele viés que você, marca, escolheu. Então, os grandes problemas que a gente enxerga, crises, etc., se dão muito em função disso, né? Que aí, pegando o gancho das 3 dimensões da marca que você falou antes, é a dimensão da relação Perfeito. da marca com as pessoas, né? Então, você cria aquela mensagem, mas como as outras pessoas vão receber, vão interpretar, vão se apropriar e vão reverberar, né? Aquilo não está totalmente no controle da marca. Exato, eu vivenciei muitas situações nesse sentido de lançar produtos ou campanhas. Puxa, mas o consumidor não entendeu isso, ou achou outra coisa, mas como é que ele está pensando isso? E daí, claramente, aquilo já estava no signo. Aquela potencialidade já era do signo. Entretanto, talvez isso não tenha sido compreendido, levado em consideração. Tá. Né? Ou seja, será que todas as relações possíveis foram pensadas? Uhum. Né? Será que todas as questões convencionais, simbólicas, né, significados culturais foram levados em consideração, né, que seria a terceira idade? E passa também pelo repertório, né, Silvio? Porque quando a gente olha, mesmo, sei lá, se for uma análise de uma cor ou de uma imagem, a gente precisa ter repertório para fazer aquela análise, que é um ponto que a gente fala sempre muito em relação à inteligência artificial, do quanto nesse repertório é importante para conseguir entender e identificar todas essas possibilidades que estão ali latentes. Perfeito. Acho que você falou num ponto essencial, porque uma coisa é você ter metodologias, você ter processos, outra coisa é você ter o repertório para, de fato, não só fazer a análise, a organização, mas também a interpretação daquilo. Né? Por isso que eu acho que semiótica tem tudo a ver com inteligência artificial, né? No sentido de que, de fato, a gente está falando aí de processos de significação, geração de signos, né? Aos milhares, aí, aos bilhares, né? Aos bilhões, e que trazem, com certeza, uma complexidade no sentido de, puxa, né? O que eu estou colocando aí de novos signos no mundo e quais são processos de significado e de significação que vão ocorrer. Então, essa ideia do repertório, André, eu acho que é fundamental, não só para a gestão das marcas, mas eu acho que para todos nós como sociedade também. Então vou aproveitar que a gente já foi pegando aqui o ganchinho da inteligência artificial para a gente falar desse novo agente simbólico. E aí queria pedir um pouco, Silvia, para você compartilhar com a gente a tua visão de qual tem sido o impacto que você tem percebido da inteligência artificial nesse processo de construção de valor dos territórios de marca. Então, qual o primeiro impacto que você já tem conseguido vislumbrar no mercado? Como as marcas estão usando essa tecnologia ou reagindo a ela? Perfeito. Acho que os impactos são inúmeros e evidentes. Também acho que num processo que já vem há algum tempo, é lógico que esse boom todo está associado, né, justamente a ferramentas que trazem uma estética e trazem uma experiência muito distinta, mas uma coisa que eu acho que, assim, não quero cair no lugar comum, mas é lógico, a gente tem, por parte da empresa, uma série de benefícios que são evidentes, né, no sentido de eficiência, produtividade, geração aí, né, de diferentes caminhos aí também, a tangibilização, a concretude muito mais facilitada. Acho que tudo isso está valendo,
vale não só para branding, mas vale para quase todas as atividades produtivas. Eu acho que realmente é um caminho que é gigantesco em relação à personalização, customização, enfim, todo esse processo que eu acho que é evidente. Agora, sendo um pouco mais específico para a gestão das marcas, o que me chama muito a atenção é justamente e também associando a semiótica, é justamente essa ideia da geração de signos. E uma geração de signos que ocorre a partir justamente de um processo que pode eventualmente deixar de lado sutilezas e ambiguidades que fazem muito parte da nossa linguagem, da nossa cultura. O que eu quero dizer? Os signos, como eu acabei de falar, eles são polissêmicos, eles carregam em si uma infinidade de significados, né? E de alguma maneira, nesse processo automatizado, dataficado, alguns desses significados vão ser levados em consideração ou priorizados de acordo com treinamento, de acordo com interesses, com algoritmos, enfim, tudo isso que também aqui no podcast eu sempre vejo e aprendo muito, mas de alguma maneira isso traz uma outra esfera aí de signos que é muito mais complexa também. Então, pensando um pouco nessa ideia em relação às marcas, eu acho que esse processo vem muito na esteira de um fenômeno que eu acho que é muito interessante, que é justamente a questão do poder dos gestores de marca. Ou seja, essa ideia do controle. A gente tinha, no início lá das marcas, da gestão, etc., processos absolutamente controláveis, assim como uma comunicação controlada, enfim, é só a gente pensar lá atrás, né, no início da cultura digital, muito se falou dessa ampliação aí da emissão, essa possibilidade de dar poder para subculturas, grupos minorizados, né, poder de expressão, e isso tudo é verdade. Isso tudo, né, traz, do ponto de vista das empresas, dos gestores, de quem controla, né, entre aspas, a marca, um desafio que é gigantesco e que é crescente, no sentido de cada vez mais os signos que são produzidos em nome da marca não são necessariamente da marca. Até porque a gente tem vários layers aí de atuação, né? A gente tem hoje a inteligência artificial que permite que várias pessoas produzam conteúdo para uma marca com a qualidade que aquela marca conseguiria produzir, que antes eram altos investimentos. A gente tem também um layer de maracutaia no nosso mercado, né? Então, muita gente usando marcas para aplicar golpes. Então, a construção do valor de uma marca e dessa relação de confiança se torna ainda mais importante. Mas eu quero trazer aqui um layer aqui para essa discussão. O contexto em que hoje uma marca vive, né? O quanto o contexto em que ela hoje está inserida é completamente diferente do contexto de décadas atrás. E aí também nesse contexto a gente tem uma outra força operando, que é a força do algoritmo e da conformidade. E que ela tem um papel muito importante desde tua precificação, então produtos que são precificados por algoritmos, até a distribuição do teu conteúdo em rede social. E aí a gente passa a ter dois movimentos, que é um movimento de conformidade, que é o movimento do algoritmo, mas existe também para toda marca um movimento, Silvio, que você trouxe, inclusive em relação à evolução, que é o movimento de autenticidade, da tua construção de identidade. E aí queria pedir, Silvio, para você compartilhar com a gente tua visão assim, de como você tem visto as marcas navegarem entre essas duas forças. Que dica você daria? O que você considera importante que as marcas avaliem e levem em consideração para conseguirem encontrar ali um ponto de equilíbrio? Acho essa questão muito importante, por isso que a gente estava falando justamente dessa importância de uma identidade de fato bem construída, porque o conceito de identidade, até aproveitando, é um plano da marca, ou seja, é o projeto da marca, que pode ou não ser diferente da marca construída, da marca manifesta. Isso vai nortear, com certeza, a evolução de uma marca, as relações de uma marca, os signos de uma marca. Entretanto, eu acho que a gente tem hoje uma construção, como ela é mais colaborativa e ela é pública também, no sentido de ser cada vez mais social, tudo é social. Sim.
né? Ou seja, não tem mais esse mundinho da empresa fechadinho, né? Assim como não tem a nossa casa mais, a casa é escritório, é home office, ou seja, tudo muito, muito híbrido, traz um certo enfraquecimento das questões de autenticidade, no sentido de que o efeito manada, essa ideia da comparação, de uma construção coletiva, ou de você, de alguma maneira, levar em consideração o espírito do tempo, né, as demandas sociais, tudo isso torna o contexto, como você falou, muito mais importante. Né, o Semprini, que é um autor que eu gosto, ele comenta, porque antigamente o contexto era o pano de fundo. O que importava era a marca e seus públicos. Hoje o contexto ele é um agente muito ativo. Né? Ele está construindo junto com os públicos e com a marca. Porque a marca ela deveria ser uma âncora de certeza nesse universo de incerteza que a gente vive hoje. A principal razão da gente comprar uma marca é porque ela te traz uma certeza que a vida não está te trazendo. Eu tenho certeza que aquele leite condensado vai ser daquele jeito. Sim. Eu tenho certeza que aquela marca de tênis vai trazer alguma coisa. Ela deveria trazer essa certeza. E quando ela não traz, no sentido de que, puxa vida, mas eu pensava dessa maneira, mas daí parece que o público quer outra coisa, quer que eu seja uma outra coisa. Essa negociação, ela precisa ser feita com muito critério, tá? Eu acho que esse ponto me chama muito a atenção a quantidade de marcas que têm poucas certezas, que busca essas certezas, né, ou as suas plataformas no outro. E eu não acho que ela não deva ouvir, monitorar, não é nada disso. Agora, cada marca, assim como cada um de nós, algumas certezas, valores centrais, né, o que nos torna únicos, autênticos, a gente precisa ter isso. Né? E nesse processo de você, de alguma maneira, dialogar, você pode acabar perdendo um pouco isso. Por isso que isso se chama identidade de marca, é como identidade de cada um de nós. A identidade é construída na alteridade, com o outro, na relação. Tá tudo certo, a gente sabe disso. Mas a partir desse outro, você vai conseguir perceber um pouco melhor as suas certezas, as suas incertezas, as suas inseguranças, ou seja, essa construção identitária que é tão individual e subjetiva. Do ponto de vista da marca, ela também precisa ser feita. Porque senão, infelizmente, a gente vê muitas marcas que são muito parecidas. É incrível. E a gente vê isso acontecer muito forte no mundo da moda, né? Quer dizer, marcas se perderem porque quer atender diversos públicos e entrar na onda porque algumas marcas, isso foi uma coisa que funcionou bem. A marca meio que se perde, não? Exato. E, de alguma maneira, essa ideia do posicionamento de mercado, né, que é justamente cada marca ocupar uma posição diferente no mercado, ela acaba se anulando, né, Mal? Porque se todo mundo está falando a mesma coisa, se todas as propostas são parecidas, isso é o oposto de branding, porque branding é o que faz cada marca ser diferente uma da outra. Exato. Quando a gente fala de construção de universo de marca, você comentou, Silvio, um dos grandes desafios é que essa marca ela não é construída por uma pessoa, ela é construída por muitas pessoas. Então vamos imaginar uma coisa muito simples como um texto, seja para rede social, para um anúncio. A gente tem vários redatores profissionais em várias agências produzindo esses textos, mas eles têm que soar como se fosse uma única pessoa, uma única voz, né? E não várias pessoas escrevendo. E aí, a partir desse desafio que permeia todas as marcas, eu vejo muitas possibilidades da aplicação da inteligência artificial, mas com diferentes vieses. Então, eu posso trazer uma inteligência artificial para unificar esse tom de voz, para padronizar, para ajudar todos esses profissionais que são tão plurais a andarem no mesmo trilho, numa mesma linha e conseguirem tangibilizar a autenticidade daquela marca de uma forma mais coesa e coerente. Só que, ao mesmo tempo, a inteligência artificial, ela está sempre pautada em algoritmos, em dados, e ela tende à conformidade. Porque a IA, ela sempre busca dar pra gente aquilo que ela entende que a gente quer, né? O objetivo dela não é surpreender a gente. Ninguém entra no chat GPT e pede a imagem de um cachorro para ver a imagem de uma praia paradisíaca, né? Ou pede um artigo, um texto para receber uma planilha Excel. E quando a gente tem uma ferramenta que faz com que a gente tenda cada vez mais à conformidade, a gente perde um ponto central da comunicação, que é a criatividade, porque a criatividade vem do surpreender. E surpreender, de alguma forma, você precisa romper com o padrão que é esperado. Então é isso, eu não tenho resposta, mas eu queria saber um pouco
Qual que é a tua análise, sabe, a tua visão? O que que você percebe, quais desdobramentos possíveis você vê da aplicação da IA nesse contexto? Minhas preocupações e minhas reflexões passam muito por aí também, André, compartilho com você. Assim como outras tecnologias, né, porque essa ideia do tudo ou nada, ou do amor e do ódio, tudo depende muito da dose. Eu percebo muito isso na aplicação de qualquer tecnologia. Então, isso que você comentou, puxa vida, né, tende à conformidade, mas, por outro lado, a gente quer a criatividade. Eu acho que tem uma ideia, uma questão de dosagem, essa ideia do gerenciamento, da gestão também. Né? Por isso que eu acho que repertório é tão importante, né? Você, de fato, ter um raciocínio inteligente o suficiente para lidar com essa inteligência, no sentido de que, puxa, até onde isso é proveitoso para mim, para minha marca, né, para minha empresa. O que eu quero dizer com isso? Lógico, as possibilidades são infinitas, mas não necessariamente tudo que é possível você precisa utilizar. Eu acho que isso vale para tudo, não precisa ser uma tecnofilia do tipo, nossa, tudo que é tecnológico é maravilhoso, então preciso incorporar tudo no meu dia a dia. Mas também não precisa ter uma tecnofobia, de você achar que, nossa senhora, é tudo ruim. Vamos apreciar com moderação, vamos experimentar. Eu particularmente acho também que uma marca, principalmente marcas construídas, importantes, significativas, elas têm um patrimônio muito grande para preservar. Então, não estou falando nem só sobre a inteligência artificial, mas sobre qualquer coisa, qualquer aspecto importante, né, seja uma tendência tecnológica ou comportamental, para você inserir no universo da marca, tudo isso você precisa fazer com muito cuidado. Sabe? Eu acho que, infelizmente, lógico, o ritmo das coisas, do mercado, da vida, da concorrência, eu entendo tudo isso que faz com que isso exija uma aceleração enorme no processo de decisão. Mas também, nesse sentido, logo que você começou a falar, André, você falou de como uma marca ela é gerida por centenas e milhares de pessoas aí no mundo, né? A quantidade de pessoas falando, produzindo texto, ambientes, qualquer coisa em nome da marca é gigantesca. Esse ponto de partida é muito verdadeiro e muito importante. Tem um ex-executivo da Nike e da Starbucks que fala que toda marca precisa ter bons pais. Eu acho interessante essa ideia, porque né, essa coisa da paternidade e da maternidade é muito complexa. Né? O que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe hoje em dia nesse contexto? É um desafio que é gigantesco hoje em dia, não é ser pai e mãe? Ou seja, então, puxa, toda marca precisa ter bons pais, porque esses pais, de alguma maneira, vão direcionar esse filhinho que é a marca nessa jornada aí. E hoje em dia, eu acho que essa ideia de ser um bom pai para a marca está muito associada a conseguir educar de uma maneira a trazer autonomia no processo de desenvolvimento dessa criança ou das milhares de pessoas que tomem decisão em nome da marca. Evidentemente, essa cultura da marca, esses valores, né, essa autenticidade, como você comentou, da marca, tem que ser algo muito facilmente compreendido e disseminado para que o processo de tomada de decisão seja ágil o suficiente para que tantas e tantas decisões sejam tomadas rapidamente, como exige o ambiente de comunicação e de negócios hoje. Mas, para mim, tudo tem a ver justamente com uma ideia inicial. De alguma maneira, você precisa ter justamente essas certezas ou esses projetos, essas ideias muito bem sedimentadas, e normalmente grandes marcas têm isso mesmo. Né? Ou seja, mesmo depois da morte do fundador, décadas, séculos depois, a gente tem uma ideia de marca que continua muito presente porque ela é facilmente compreendida pelas pessoas que eventualmente nem tinham nascido quando a marca surgiu. Eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês dois. Tem um lugar para o qual muitas empresas estão olhando, muitos profissionais também, não só empresas, que é o lugar de trazer a inteligência artificial especificamente para a produção de conteúdo, para você conseguir automatizar a tua produção de conteúdo e ganha tempo, ganha escala e economiza no investimento, né? E aí quero fazer duas perguntas relacionadas a isso, uma presente e outra futuro. Então, assim, no presente vocês acreditam que hoje em dia a gente
vive um momento em que os consumidores conseguem perceber que esse conteúdo de determinada marca foi produzido com IA, como a gente comentou da imagem do Papa. Vocês acham que hoje o consumidor, ele olha e ele sabe, não, essa imagem foi feita com IA, esse texto foi feito com IA, esse vídeo, esse roteiro foi feito com IA? Uma primeira pergunta para o presente. E aí, já conectando com o futuro, imaginando que muito em breve chegaremos no ponto em que isso vai ser imperceptível. Porque é para esse caminho que a evolução tecnológica está indo, né? Quais são os prejuízos que vocês acreditam que a gente vai ter decorrente disso, tanto para a marca quanto para consumidor? Olha, André, como quase todas as boas perguntas, a resposta normalmente começa com depende. Ainda mais em visão de futuro. O que eu percebo e acredito, essa ideia de se vai ser perceptível ou não, depende justamente não só de quem produziu aquilo, né, da dimensão da emissão, quanto da dimensão da recepção. Depende também de quem está recebendo aquela informação, aquele conteúdo, aquele texto. E depende também se a marca está fazendo um bom trabalho ou não. Porque aí a questão é a seguinte, a questão de você entender ou não vai muito do quanto a marca está bem posicionada, claro, e o consumidor entende, claro, o posicionamento daquela marca. Ou seja, se o cara coloca algo que seja tão maluco, vamos dizer assim, né? Você gera muito mais um questionamento e aí você meio que saca que aquilo isso aqui é um viral, alguma coisa que alguém tá inventando, né? Pelo menos assim, a experiência que eu tenho, tanto em projetos, também em laboratórios acadêmicos, em projetos de branding, etc., eu percebo uma diferença enorme no tipo de conteúdo que é produzido. Depende de quem também tá à frente daquilo, né? Ou seja, quais foram os prompts, ou seja, que tipo de especificação, que tipo de característica, né? Como cada pessoa, cada profissional, cada marca vai utilizar aquelas ferramentas que existem, porque no final das contas, né, tem muito a ver com a ideia do repertório também. Então, eu acredito que essa ideia, né, de que uma coisa, ela, em função da tecnologia, vai ser feita de uma forma única, né, ela não cabe nesse caso. Então, para mim, muito depende. E da mesma forma, né, do ponto de vista de se vai perceber ou não, tem pessoas que não percebem absolutamente nada, né? Acabou de sair uma pesquisa, a gente tem aqui no Brasil 30% de pessoas que são analfabetas, ou analfabetas funcionais. Eu sei que não é esse o contexto, mas só estou comentando que a gente tem dificuldades que são enormes de cognição, de educação, de entendimento. Sim. Então, depende muito realmente do público também. Uhum. Por isso que eu acho que a responsabilidade é enorme, porque as pessoas acreditam em muita coisa que não deveriam acreditar, em desinformação, e às vezes não tem a capacidade mínima, às vezes, né, de entendimento não só de coisas que são feitas deliberadamente para desinformar, mas eventualmente até uma comunicação que eu já vivi isso várias vezes, né? Peças que a gente vai analisar ou vai auxiliar num processo de pesquisa e que para quem está lá naquela mesa de reunião, na empresa, aquilo é óbvio, né? Puxa, mas dá para entender o que está escrito aqui, esse slogan é claro, essa embalagem tem a informação muito fácil de compreender e, né, a gente tem que olhar um pouco fora do nosso umbigo. Uhum. Aí eu acho que isso também é muito, muito importante, né? Ô Silvio, e me diga uma coisa assim, eu vejo hoje a dificuldade que a gente tem, como a Déia acabou de colocar, um processo de aceleração. As pessoas ficam pouco tempo hoje nas companhias. E aí a gente vê que, por mais que tem um brand book, tem não sei o quê, e às vezes, muitas das vezes é bem aquela coisa, você tem tudo isso, mas o cara nem vai lá atrás, o cara nem lê. Nem né? lê. Uhum. Então, os históricos, eles vão se perdendo. Você acha, de novo, que as marcas que foram construídas com todo cuidado, você acredita que marcas vão surgir e chegar a esse ponto que chegaram essas marcas, como uma Louis Vuitton, só estou dando um exemplo aqui, né, por nada que é uma marca centenária. Você acha que vai chegar nesse ponto ou você acha que só será possível essas marcas atingir e vão falar assim, aí vamos separar um pouco a questão, né, de faturamento e de percepção e conhecimento, porque você vai falar, poxa, não, que vem uma marca com um grande investimento, do dia para noite a coisa vai lá, surge, explode, mas que chegue no coração das pessoas. Como é que você vê isso hoje? Nossa, acho essa pergunta ótima, porque também sempre penso a respeito disso, porque quando você vai pensar nas
vai olhar os rankings das marcas mais valiosas de hoje, né, comparadas às marcas dos rankings de décadas atrás, a gente vê uma mudança que é enorme. Enorme. As empresas de tecnologia, de Sim, fato, né, nossa, deixaram todos os outros setores para trás, né, e construções de marca que são absolutamente distintas das construções anteriores. Mas também, né, pensando no que você disse, Mal, também com uma construção simbólica muito diferente também, né? Ou seja, a gente tem claramente poder, muitas vezes econômico, poder informacional, que não há dúvida. Agora, o quanto que elas estão construindo vínculos afetivos. Sim. Né? A gente tem uma relação de dependência evidente com todas essas big techs, não dá para a gente ficar um dia sem elas, mas será que a gente está realmente construindo esse afeto da mesma maneira como a gente construiu de outras marcas? Né? E também levando em consideração um pouco dessa ideia também dessa dimensão temporal, né? Ou seja, a gente está falando muitas vezes, né, como a marca que você citou, de marcas que são aí centenárias, a gente está falando de gerações e gerações que construíram, né, desenvolveram diferentes fases, e por outro lado, às vezes a gente tem marcas que de um dia para o outro são muito poderosas no contexto atual. Né? Quando mesmo o ChatGPT, do nada você vê essa marca aparecer no ranking das marcas mais valiosas. Nunca nem ouvi falar no Sam Altman na vida, né? E de repente, exato. Ele tá no meu feed do Instagram todos os dias. Exato. Então, o que eu acho assim, que construção de marca, como a gente viu no passado. Não faz mais sentido. Agora, eu acho que a renovação dos vínculos, ou o tipo de vínculo que é criado, me parece um grande desafio. Principalmente porque essa ideia do espaço digital, né, desse território aí, ela pode trazer um pouco de afastamento no sentido da desmaterialização. Então, por isso que também me chama muita atenção quando marcas digitais criam ambientes físicos de experiência. Sim. Porque, de alguma maneira, a gente tem tanta necessidade desse contato até para estimular outras sensorialidades que, às vezes, no digital a gente não tem. Sim. Então, é muito interessante quando, sei lá, a Netflix pega e faz o Almanac Netflix, o Festival Netflix, traz algum tipo de concretude e outras possibilidades de vivência para, de alguma maneira, esquentar um pouco também essa relação, né? Porque pode ser... Eu não digo que pode ser frio, mas pode ser um pouco incompleto. Ai, eu quero aprofundar essa discussão. Vai. Vamos lá. Eu estava aqui me mordendo quando o Silvio estava falando, que a gente começou a discutir esse universo de como as marcas de tecnologia são construídas de uma forma diferente. Aí você trouxe as marcas não só de tecnologia, um recorte menor de inteligência artificial. E aí aqui a pergunta que eu quero colocar, reflexão, só pergunta, né? Mas o que a gente consome quando a gente está consumindo inteligência artificial? É um produto, é um serviço, é um discurso? Que discurso é esse? O que é que isso diz sobre nós? Um pouco do que você já colocou aqui, Silvio. Cada pessoa trilha caminhos diferentes. A nossa própria visão aparece muito nas nossas escolhas. Desde escolho usar inteligência artificial para automatizar, demitir profissionais, escolho usar a inteligência artificial para aumentar a produtividade dos meus profissionais, é uma outra escolha. Escolho usar inteligência artificial para aprimorar a entrega desses profissionais, então agora de repente eles vão levar mais tempo, porque eles vão conseguir alcançar um nível de excelência maior. E todos nós, na nossa esfera pessoal, estamos fazendo essa escolha. Ninguém vai se eximir dela, mesmo que seja a escolha de não usar. E essa escolha é, de uma certa forma, a escolha do que eu consumo em vários layers diferentes. Não é só consumir ou não o ChatGPT, mas qual é o discurso que eu compro ou não, o que é que está por trás dessa minha escolha e que muitas vezes as pessoas não estão conseguindo perceber ou refletir a respeito. Também, André, eu acho que quando você está vivendo alguma coisa pela primeira vez, é muito difícil refletir. Você refletir sobre alguma coisa com profundidade quando as coisas estão acontecendo é muito difícil. Pode ser até um pouco leviano, porque as coisas ainda não aconteceram. Só que acho que hoje em dia também a gente não tem esse tempo para não refletir, porque se você for esperar as coisas se assentarem, elas não vão se assentar nunca, porque cada hora é uma nova onda. Então a gente vai refletindo. O Churran, por exemplo, acho que é um autor que faz muito isso, né? Tá acontecendo alguma coisa, nem que seja um livrinho pequenininho, ele tá falando. Os grandes
pensadores atuais, eu acho que eles estão fazendo isso e são muito úteis para a gente, porque, de fato, o ritmo é muito mais rápido e é muito difícil da gente pegar e poder esperar a água baixar para poder refletir. Mas nesse sentido que você estava falando, eu acho que esse nível de reflexão me parece que é uma coisa um pouco mais sofisticada do que a gente, como sociedade, conseguiu fazer nos últimos avanços tecnológicos significativos, tá? Estou falando isso porque me chama a atenção, por exemplo, esse ano, a quantidade de legislações sobre o uso de celular nas escolas, né? Que chegou aqui no Brasil, mas que em outros países também já existem. Isso já estava acontecendo na Europa. A gente está falando de uma tecnologia que está há mais de 2 décadas aí. Ou seja, levou 2 décadas para a gente como sociedade. Eu estou falando isso porque eu trabalhei na indústria durante muito tempo, né? E o discurso da indústria, o discurso de alguma maneira que foi muito bem recebido pela sociedade era, puxa vida, que maravilha essa conectividade, né? Vai trazer autonomia, segurança para os pais, vai trazer uma vida com mais possibilidades de negócios para muita gente, ou aqui no Brasil que as pessoas sequer tinham um telefone fixo, e por aí vai, e tudo isso continua sendo verdade, só que tem um lado B também. E esse lado B, isso não foi refletido, né? Isso não foi pensado naquele momento, eu quero dizer. Sim. Né? E eu estou comparando isso porque agora a gente está vivendo uma coisa semelhante com o uso de todas as inteligências, né? Com essa geração toda, nessa possibilidade toda gerativa. Essa solicitação para reflexão tende a não ser muito bem recebida nesse momento. Lembra que logo no início teve um manifesto assinado por dezenas de grandes cabeças, vamos dar uma paradinha, 6 meses para a gente dar uma pensada. 6 meses? Como assim? Eu quero isso hoje, agora, para ontem, né? Eu preciso maximizar, né, o meu retorno, ter mais produtividade, as coisas urgem. E essa ideia, né, que eu acho que faz todo sentido que você está trazendo, exigiria outra lógica que não a lógica que a gente vive hoje, que é uma lógica da performance, em que, de fato, você tem que performar o tempo todo, você está cansado o tempo todo, está correndo atrás de um monte de coisas por uma série de interesses, lógicas que não cabe aqui nessa nossa conversa, mas que, evidentemente, distanciam toda a parte de riscos que são evidentes com qualquer nova tecnologia e que, no momento zero, é muito difícil da gente conseguir avaliar. Usando bem a história, né, pensando justamente nisso, às vezes a sociedade leva um tempo para perceber isso e pegar e falar, acho que não deu muito certo, acho que a gente precisa regular um pouco isso. Mas eu sou super otimista, porque também as coisas são na base da experimentação. Sim. Como é que você vai saber também, né, Mal? Eu acho que tem um pouco isso. Acho que as coisas ficam mais fáceis se a gente tiver aquilo que a gente tinha falado, que era do repertório, de algum tipo de conscientização, educação, que eu acho que vai muito nesse sentido. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Um podcast como esse de vocês, eu acho que pode contribuir muito para esse tipo de ideia de que, olha, vamos usar, mas vamos também saber, né, quais são os riscos, quais são questões éticas, questões morais, questões, enfim, né, uma série de perigos que essas ferramentas, essas inovações trazem para a vida de todos nós também. Em relação ao consumo dessa tecnologia, agora eu vou botar um pouco de lenha na fogueira. Porque, assim, aconteceu um fato curioso comigo, 2 vezes na mesma semana, e eu fiquei pensando, assim, a respeito. Eu ouvi um podcast de um influencer super famoso, que lançou um livro, e é tão engraçado, porque, assim, no podcast, várias vezes, ele falou de uma forma muito positiva sobre o uso da inteligência artificial, e como ela consegue agilizar processos, né? Ou até permitir que a gente faça articulações que sozinhos nós não conseguiríamos. Mas o tempo inteiro, em várias falas, ele trouxe um ponto, olha, mas eu não usei inteligência artificial para escrever meu livro, tá? É quase como se fosse assim, podem ler o livro tranquilamente, porque eu não usei IA, fui eu que escrevi mesmo. E eu li um livro, estava na mesma semana lendo um livro, de um palestrante internacional sobre tecnologia e inteligência artificial. O livro é sobre inteligência artificial, né? Ele traz um roadmap para as empresas e profissionais tirarem o máximo proveito dessa tecnologia, mas também no livro ele colocava, olha, mas eu não usei IA para escrever esse livro, tá?
eu estou te ensinando como você cria uma palestra com IA, transforma a palestra em treinamento para a tua equipe, pega o conhecimento da tua equipe, enfim. Mas aqui eu não usei, eu só usei IA para escrever. E aí isso me trouxe um desconforto do sentido e fiquei refletindo. Eu falei, cara, mas se ele tivesse usado inteligência artificial nesse livro, qual seria o problema dele ter usado, né? Isso ia invalidar a minha experiência? Eu fiquei inclusive me perguntando, será que eu não compraria um livro por saber que ele foi escrito com inteligência artificial? Me trouxe um desconforto pensar que talvez mostre uma relação de que aquela pessoa não achou que o livro merecia o tempo que ela dedicaria sem a IA para aquilo. E eu vou dedicar meu tempo para ler. Por outro lado, o fato dele não ter utilizado a IA torna o livro melhor? Também, me trouxe um desconforto, sabe? É isso. Essa questão. Eu também sinto esse desconforto. Quando a coisa... eu já vivi também várias situações nesse sentido. Tem pessoas que, meu Deus, têm um verdadeiro horror, acham que é o fim do mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não necessariamente, né, o uso ou não, né, o que eu quero dizer, fake news, desinformação, não apareceram por causa da inteligência artificial, né? Ou seja, muita gente tem interesse em informações incorretas ou, né, em lançar não necessariamente os livros mais corretos também, por uma série de razões. E elas vão fazer isso usando ou não a inteligência artificial. Até porque tem uma série de publicação muito ruim que não vale nem a pena, né? Exato. É o que tá Escritas colocando. por pessoas. Escritas por pessoas. 100% humano. Aí a gente volta de novo de toda essa questão da tua análise crítica, porque é isso, se você falar de um cara que não tem base de conhecimento nenhum, ele vai colocar para que a inteligência artificial escreva um livro, ela pode escrever, qualquer garoto pode fazer isso. Só que assim, a informação que ela está trazendo ali naquele momento, ela pode ser ou não verídica. Quer dizer, pode ir para um caminho interessante ou não. E aí, cabe a você e as pessoas, analisarem esse tipo de coisa, se aquilo é interessante ou não. Mas, Mal, uma coisa que eu acho que é muito interessante é como as marcas podem colaborar. Inclusive as marcas digitais, né? De Sem novo. dúvida. Né? Uma coisa que me chamou a atenção nas últimas semanas foi a associação de marcas, principalmente marcas de luxo, com a literatura. Eu achei isso muito interessante. Né? A Miu Miu tem um clube de livros. A Yves Saint Laurent tem uma livraria em Paris, acabou de abrir uma livraria em Paris. Né? Valentino patrocinou aí um prêmio literário. O que eu quero dizer com isso? As marcas de luxo, principalmente essas super bem estabelecidas, elas costumam ser meio antecipam coisas que estão rolando na sociedade. Exato. Então, quando você pensa, né, numa marca que, de alguma maneira, de luxo, de moda, né, que vende aí um imaginário que é super desejado pela sociedade, pega e começa a se aproximar da literatura. Né? Literatura no sentido de, olha, vamos falar de repertório, de conhecimento. O que ela quer dizer com isso? Exato. Que tipo de demanda ela está atendendo de uma sociedade, né, que está vivendo uma determinada situação. Então, eu sou muito otimista nesse sentido, porque essa ideia também das marcas perceberem o espírito do tempo, quais são mudanças no comportamento, elas podem também dialogar com isso e propor coisas que são interessantes. Porque moda, né? Talvez a gente não consiga ver essa associação tão evidente com a literatura, mas isso com certeza pode estar mais próximo. Da mesma maneira que às vezes, né, quando a gente está falando de literatura, puxa, mas o que isso tem a ver com inteligência artificial? Tem tudo a ver. Né? A partir do momento que a gente está falando de que um repertório bem formado pode ajudar muito a gente a desenvolver conteúdos, enfim, criar coisas fantásticas com o uso, né, consciente dos recursos tecnológicos, sejam quais eles forem. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que as marcas elas podem propor coisas que dialoguem justamente com essa necessidade. E, gente, eu estou falando dessas marcas, é lógico que a ideia toda da marca, né, os objetivos, tá tudo certo. Tem um monte de outras questões aí, que são os interesses de construção de cada uma das marcas. Mas eu acho que o que eu queria trazer é que essa ideia do repertório, né, de colaborar para um processo de
enfim, de maturidade também, né, e de conscientização de cada uma das pessoas, eu acho que isso é fundamental, porque a inteligência artificial, ela exige isso das pessoas. Sim. Né? Eu não posso ser uma pessoa crua na frente da ferramenta e achar que aquilo vai resolver sua vida. Não vai. Né? Os Não dá para delargar, né, para a inteligência artificial. Exato. Né? Então, infelizmente ou felizmente, né, depende da maneira que a gente for ver, né, claramente essas ferramentas vão beneficiar pessoas que são mais maduras. Mais maduras no sentido de... Maduras não no sentido de idade, mas estou falando em termos de repertório. Né? Pessoas que, de fato, consigam ser proprietárias, né, e comandar aquele processo que vai ser desenvolvido. Né? Ou seja, a gente não está falando de uma coisa que é operacional, porque o operacional já está sendo feito pela ferramenta. Né? Então, você vai ter que ser um líder, um formador de opinião, né? Um planejador, uma pessoa que tem um raciocínio que consiga, de fato, extrair o melhor. Então, eu acho que isso é muito desafiador. Né? Porque parece algo que vai te trazer mais poder, no sentido de que, por causa das possibilidades todas, mas isso é uma falácia também. Ou facilidade, né? Isso, vai ser fácil. É fácil extrair qualquer coisa. Né? Agora, algo que seja de fato interessante, inovador, criativo, atraente, vencedor, bem-sucedido, não vai ser nada, não vai ser fácil como nada aliás. E ainda tem um passo além que eu diria, que assim, você não pode deixar a tecnologia limitar a tua potência. Que é se o que eu espero chegar, atingir de qualidade, seja para a imagem, para o texto, para o conteúdo, tem um nível... O fato da ferramenta não conseguir me entregar aquilo não pode me limitar àquilo que ela está me dando. Mas é isso, cara, sai dali. Eu pedi, não foi, eu tenho que ir atrás de outro caminho, eu tenho que usar outros recursos. Mas cabe a gente definir onde a gente quer chegar e batalhar para chegar lá. E esses processos, né, para a gente conseguir chegar lá, muitas vezes não estão exatamente naquele momento do uso. Então, isso também que, de alguma maneira, a gente precisa valorizar também tudo que ocorre no mundo anterior ou paralelo ao uso das ferramentas. Eu acho que esse equilíbrio também entre essa dependência ou o uso exclusivo dessas ferramentas, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais o entendimento que tem também uma vida paralela que ajuda muito, contribui muito para que justamente essa vida digital ou a vida utilizando as ferramentas mais inovadoras, tecnológicas, seja bem sucedido. O que eu quero dizer? Tem coisas que a experiência, né, pode te ajudar muito na relação com as ferramentas. E eu acho que esse equilíbrio, eu vejo cada vez mais pessoas, né, adoro ficar observando o que as pessoas estão fazendo, gostam, quantidade de atividades que você vê, né, diferentes, né, de alguma maneira práticas que são milenares, artesanais. A gente tem um resgate de muitos outros processos que, de alguma maneira, podem te trazer aprendizado para que justamente você consiga utilizar melhor as ferramentas. Né? Eu acho isso muito importante, essa convivência, porque senão fica uma coisa muito excludente. Ou você faz isso ou aquilo. Exato. Ou você é a favor ou você é contra. Uma visão binária que não combina com a complexidade da vida da gente hoje. Hoje a gente é muito mais complexo do que sim ou não. Então, eu acredito muito nisso também. Silvia, a gente tem uma série de 4 perguntas que a gente faz para todo convidado. Vem aqui no programa. E aí você também não vai escapar delas. Primeira pergunta é: qual aspecto da inteligência artificial te deixa mais empolgado hoje em dia? Fico muito empolgado com as possibilidades sociais da inteligência artificial. Eu acho que, assim, que tem muitas possibilidades para minimizar desigualdades sociais. Estava vendo o relatório último agora das Nações Unidas, que fala sobre o aumento da desigualdade, e nesse relatório, por exemplo, tem uma grande valorização da inteligência artificial e de diferentes ferramentas tecnológicas para trazer iniciativas que minimizem essas desigualdades sociais. Então, eu fico muito empolgado quando a gente pode pensar, né, nas tecnologias e na inteligência especificamente, trazendo possibilidades para grupos e pessoas que, de fato, sem essa possibilidade não teriam como, de alguma maneira, ter alguma transformação social.
Silvio, e uma IA que você gostaria que existisse no futuro, mesmo que a gente não tenha tecnologia hoje, né, para existir? Tá aberto, não, fique à vontade. Claro. Você vai fundar agora uma startup. Sua startup vai fazer o quê? Eu sinto muita, como trabalho com semiótica, me chama muita atenção, às vezes, a dificuldade de treinar essas ambiguidades, a ironia, por exemplo, sutilezas de um texto ou de uma obra de arte. Eu acho que a gente vai caminhar muito ainda nesse sentido. Sair da superfície, né, do signo, porque os signos têm na superfície um significado óbvio, né, ou seja, aquilo que é mais evidente, mas na nossa linguagem a gente carrega tantas outras camadas, outros layers, né, como a gente estava falando, que essas sutilezas, elas são fascinantes quando a gente pensa na comunicação e na linguagem humana. Então, eu torço muito para que a gente consiga caminhar cada vez mais nesse sentido, né? Para trazer essas sutilezas, para a gente conseguir, de alguma maneira, valorizar cada vez mais isso, porque eu acho que isso traz um enriquecimento na linguagem, né, e nas possibilidades comunicativas que é muito interessante também. E o futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma palavra, Silvio? Puxa, Vini, uma palavra, eu acho que é construção, no sentido de que é uma construção coletiva, uma construção que não é só tecnológica, né? Ou seja, a gente eu particularmente tenho uma visão de que a gente sempre vai estar fazendo essa construção em sociedade, ou seja, de alguma maneira a gente sempre vai tentar articular, né, e tentar minimizar as tensões que ocorrem aí entre o desenvolvimento tecnológico, né, e que com certeza serão muitos daqui para frente, com o que a gente como sociedade quer. Então, de alguma maneira, essa ideia de uma tecnologia que ajude a gente, né, a de alguma maneira ter algum tipo de transformação nos nossos valores, direcionar, né, a sociedade para os caminhos que a gente entender, como o resgate de um bem comum, né, de um sentido comum, acho que são coisas muito importantes, e eu tenho muita esperança de que os caminhos aí tecnológicos levem a gente nesse sentido de uma construção que seja mais interessante para a gente como um todo. E num mundo onde as máquinas são capazes de fazer tudo melhor que a gente, o que significa ser verdadeiramente humano? Essa questão da humanidade tem muito a ver com a subjetividade. Isso realmente é algo que é fascinante, né? Essa construção subjetiva, né? Eu adoro psicanálise, então também a gente pensar, né, em todas essas questões do inconsciente, de tantas ligações que a gente consegue fazer e que muitas vezes a gente nem sabe. Né? Então, o subjetivo tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com a imaginação, né? Tem a ver com a criatividade, como a gente falou aqui. Então, isso é fascinante no ser humano, e eu acredito que isso pode ajudar muito a gente para frente também. Silvio, obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui, Silvio. Amei demais nossa discussão. Que seja o primeiro de muitas participações suas aqui, para a gente continuar desvendando todas essas camadas de interpretação desse contexto atual que estamos todos vivendo. Muito obrigado pelo convite, um prazer ter essa conversa com vocês. Fiquei super feliz em poder trocar um pouco aí de ideias, e queria parabenizar vocês novamente pelo podcast, que eu acho fascinante, e quero continuar acompanhando, e estou super curioso com os próximos episódios também. Obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos, né? Vamos agora agradecer nossos apoiadores também, a Belecave, trazendo uma curadoria excelente de vinhos europeus. Tem também como apoiador... não tá aqui atrás. Artesania Choripanes. Artesania Choripanes também, né? Um momento de se conectar, Exato. Não só com a boa comida, mas se conectar também com amigos, com a família, né? A gente cresceu, quanto humanidade, em torno de uma fogueira, né? Preparando comida. E a fogueira, além de ser o espaço do preparo do alimento, sempre foi também esse espaço de conexão, né? É isso. E que continue sendo por muito tempo. E temos agora também um apoiador deliciosamente inteligente, né? Hidratação inteligente com... Que é nossa água saborizada. Up né? and Gas. Up Gas.
Agradecimento também à toda a equipe do estúdio. A Camila, ao Diego, e agora a gente tem um estagiário também, né? Daqui a pouco ele fala, o Gustavo, ele fica tão quietinho que a gente, né? Só não vai dormir aí na mesa, hein, Gustavo? Tá achando que eu não tô vendo? Tô vendo daqui, viu? Nosso agradecimento também a você que nos acompanha aqui, está ouvindo o episódio. Deixamos sempre o nosso pedido final para deixar um like, para seguir o canal, para aumentar nossa base de seguidores, para a gente também conseguir aqui ampliar, né, o conteúdo para vocês. É isso, ativa sininho, o que mais? Bate palminha, inscreve e tal. Exatamente. E manda e compartilhe com quem você acha que também tem interesse em aprender a navegar melhor por todo esse cenário caótico da inteligência artificial. Até a próxima. Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Este episódio do podcast E Aqui foi apresentado por Andrea Mello e Maurício de Paula. Produzido pelo estúdio 1338. Com roteiro criado por Andrea Mello e ChatGPT. E locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.